Oh, eu tava dando uma olhada no YouTube até que eu me deparei com o teaser de Don't Hug Me I'm Scared. E depois de um tempo, saiu a série completa composta por 6 episódios, e eu assisti tudo. E no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre esses 6 episódios. Então, chega de enrolação e bora começar. Don't Hug Me I'm Scared voltou ainda melhor e com novos mistérios, histórias novas e ainda mais bizarrices. O programa foi uma websérie lançada no YouTube em 2011 com o estilo daquelas séries de marionete como Vila Sésamo, que se popularizou bastante, principalmente por ser muito bizarra e misteriosa, possuindo 3 personagens principais, o cara amarelo, o cara vermelho e o pato. Agora resumindo a primeira temporada, os vídeos são bem mais curtinhos comparados com o da segunda e tem por volta dos seus 3 minutos, tendo o seu mesmo estilo de formato de episódio, que começa com o personagem tendo algum problema e recebendo ajuda de algum objeto que canta uma musiquinha e começa a explicar como se fosse um desenho infantil. What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get that idea? Mas com o passar da música, ela começa a ficar cada vez mais macabra e violenta e principalmente psicodélica. No começo o desenho parece ser só um monte de episódios aleatórios, mas juntando a história de cada episódio, podemos concluir que tudo o que aconteceu na série faz parte de um grande programa gerenciado pelo cara vermelho e o pai do cara amarelo. O cara vermelho sempre foi uma pessoa criativa que não se encaixava e ninguém aceitava suas ideias. What's your favorite idea? Mine is being creative. Que tudo muda quando ele é notado pelo Roy, que no caso é o pai do cara amarelo, que torna-se seu empresário e começa a bancar a série, e os outros 2 protagonistas serão atores dessa série. Só que o Roy começa a implementar ideias bizarras e torturar os outros personagens, inclusive seu próprio filho, tirando a liberdade criativa do cara vermelho. Com isso, o cara vermelho decide sair do programa e tudo volta ao normal, e até suas cores mudam e os dias começam a passar novamente no calendário. Porque antes o calendário só mostrava o dia 19 de junho, que na Inglaterra seria o Dia dos Pais, ou seja, simbolizando a quebra do contrato. Depois de anos, a segunda temporada volta esse mês com episódios muito bem mais produzidos, com tempos maiores, com uma história aparentemente desconectada com a anterior, pois os personagens não lembram dos fatos anteriores e ficam com suas cores antigas. O estilo é bem parecido com o da primeira, tendo sempre um título que simboliza o foco do episódio, com objetos novamente ensinando lições dos personagens e sempre ocorrendo um conflito no meio da história. O primeiro episódio da segunda temporada tem como foco o trabalho e os personagens não tinham nada pra fazer e estavam entediados. No, we need to do something, especially me. Honestly, I don't mind it. Bom, na verdade, o pato tava, o cara vermelho só queria ficar de boa. E como padrão do desenho, chega um objeto que no caso era uma maleta, explicando que iria trabalhar e que lá ele teria muitas coisas pra fazer. I certainly wouldn't want to be late for my job, would I? O que chama muito a atenção do pato e ele pede pra arrumar emprego pra ele e pros amigos dele. Com isso, a maleta começa a cantar uma musiquinha explicando sobre o trabalho, e o cara vermelho novamente mostra visivelmente que ele não queria estar ali, que ele não queria trabalhar. Só que a maleta diz que se eles não trabalhassem, iam acabar como seu irmão desempregado que escreve livros de romance. You don't want to end up like me. Oh, I'm very shameful and upset. Tadinho da maleta, véi. Eles magicamente são transportados para uma fábrica, eles têm que começar a trabalhar e a maleta some. O cara vermelho acaba se dando muito bem no trabalho, virando chefe, meio que sem querer, porque na verdade ele nem queria. O cara amarelo até que se dá bem e vira um dos trabalhadores, mas o que mais se dá mal nessa história é o pato. Tudo que o coitado tenta fazer dá errado e ele se dá super mal. Oh dear. Por estar se dando muito mal, o pato tenta falar com o chefe, que no caso era o cara vermelho. Só que nessa altura do campeonato, o cara vermelho já tinha sido super influenciado por uma impressora a ser um chefe mais autoritário e culpado. Ele mudou totalmente sua personalidade, se moldando aos padrões de chefe bravo e autoritário, dizendo que não tinha tempo para falar com ele. What do you want? I'm busy. Busy? What are you talking about? We've only been here for 9 minutes. Só que o pato acaba se enfurecendo e tenta destruir a impressora, só que o cara vermelho fica pistolão e acaba o demitindo. Com isso, o pato entra no elevador e é aí que as coisas começam a ficar ainda mais bizarras. Esse elevador seria uma carry round, que é como se fosse uma área que cuidasse do psicológico dos trabalhadores da fábrica. Só que o pato se recusava a conversar e não queria falar como se sentia. E é aí que tudo começa a ficar muito bizarro. O elevador começa a cantar uma música e tudo começa a ficar muito psicodélico. Depois ele consegue sair do transe e é engolido por uma espécie de cachorro muito esquisito.
E ao ser cuspido, ele volta meio que renovado e dessa vez com a sua personalidade totalmente alterada, se tornando meio que o padrão de trabalhador da fábrica, perdendo totalmente sua personalidade. Ao sair do elevador, ele se depara com uma festa de aposentadoria que seria para o cara amarelo, porque no caso teria se passado 40 anos e ele já estaria muito velho e estaria se aposentando. E o Pato começa a refletir há quanto tempo ele passou dentro do elevador. Com isso, o Pato surta muito e ele acaba jogando dentro do triturador um cartãozinho de aniversário. Só que o cara amarelo tenta pegar o cartãozinho e ele acaba tendo sua mão triturada dentro da máquina. O Pato tenta chamar ajuda e fazer alguma coisa, só que os outros só conseguem falar o quanto são sortudos de não estarem no lugar do cara amarelo. Ele tenta pedir ajuda ao cara vermelho, que só sabe demitir o cara amarelo. O Pato tenta pegar um kit de socorro, só que quando ele abre ele vê que é a mala inicial e ela começa a cantar uma música e eles são transportados de novo para casa, como se nada tivesse acontecido. Esse episódio tem muitas críticas, como por exemplo o trabalho autoritário que o cara vermelho tem e também essa questão de você trabalhar tanto que você acaba perdendo o controle da sua vida e não vendo o tempo passar. E quando você percebe, você já está velho e se aposentando e não aproveitou quase nada da vida de tanto trabalhar. Também tem essa questão de você mudar totalmente sua personalidade, se tornando parte do seu trabalho, ao invés do trabalho ser parte de você. Ou seja, sua personalidade basicamente vira o trabalho. Só que claro, a série aborda isso de uma forma muito mais humorística e exagerada. O segundo episódio tem como tema principal a morte. Pato lê no jornal que ele teria morrido, só que ele parece bem vivo assim pra mim, tipo... Ok, e aparece um caixão que tem como função cuidar dos afazeres da sua morte e também levá-lo. Look at that. I've been given a wreath. So it's just him, is it? Because I feel like I could maybe be dead. E com isso eles o enterram vivo. E o Pato fica lá no caixão e o cara amarelo e o cara vermelho voltam pra casa. O cara amarelo ele acha que o Pato vai voltar, só que o cara vermelho começa a dizer que ele não ia voltar e que ele teria morrido. Com isso cai a ficha e ele fica muito arrasado. Eles entram na cozinha e se deparam com um monte de gente aleatória que estariam organizando o velório do Pato. Essas pessoas seriam seus familiares, o que seria uma crítica aos familiares que só aparecem quando acontece algo muito sério, como quando alguém morre e nunca estão presentes na sua vida. Eles ganham desses familiares um kit de fazer novos amigos para poder encontrarem um substituto para o Pato. Com o kit eles conseguem encontrar uma massinha, que seria como se fosse o substituto do Pato, só que o cara amarelo não concorda com a ideia, porque para ele o Pato seria insubstituível. A massinha começa a usar e a fazer as coisas que o Pato supostamente faria, o que deixa o cara amarelo muito furioso por estar substituindo seu amigo. O cara amarelo então resolve desenterrar o Pato e eles voltam para casa. Voltando lá, eles se deparam com outro Pato que o cara vermelho teria arrumado para substituir o Pato. Eles até tentam viver em 4, só que o Pato diz que não daria certo e assassina o outro Pato. 4 doesn't work. There's 3 of us. Esse episódio tem uma mensagem bem pesada, mostrando até algumas etapas do luto, como aquela questão de negação do cara amarelo e a questão do cara vermelho querer substituir o Pato por alguém, e não é nada saudável. Questões também do que acontece após a morte, e sobre familiares que você não vê nunca, apenas quando acontece algo muito ruim, como a morte de alguém. Chegamos ao terceiro episódio que tem como foco a família. Os personagens não conseguem abrir um pacote de salgadinhos, aí aparece uma maçã na janela que fala para eles tentarem uma opção mais saudável. Why not try a healthy option? Did you know that preservatives... Só que ela é comida pela Annabelle e pelo Chuck, que entram dentro da casa deles e começam a falar sobre a família. Eles têm algum fetiche muito estranho pela família e começam a cantar uma música. O cara vermelho se revolta e diz que quer viver também com sua família. Aí os irmãos convocam uma reunião familiar e tomam a decisão de o chamarem para tentarem formar uma família. O Pato não aceita muito bem, mas acaba indo junto. A casa deles é muito estranha e bizarra. E eles recebem um chá muito estranho e gosmento e a casa fede e é bem duvidosa. O pai e irmão também muito bizarros aparecem e se sentam juntamente ao sofá e assistem um programa muito estranho. O Pato sempre tenta intervir para poder convocar uma reunião familiar entre eles, só que os outros personagens se recusam e falam que eles não são uma família. E depois do tanto o Pato reclamar, ele acaba sendo expulso da família. E os outros 2 personagens vão para uma árvore genealógica muito bizarra, que as fotos estão todas riscadas, supostamente pelos familiares terem morrido.
A árvore engana o cara vermelho e acaba roubando seu sangue, ou fazendo desmaiar. A cena volta para o cara amarelo e eles vão dormir em um quarto super bizarro. E nessa altura ele já está super desconfiado e o boneco começa a cantar até ele quase desmaiar e as luzes são apagadas. Corta para o cara vermelho e ele está com sua família, só que era uma ilusão e ele vai parar com o pato novamente. E agora tudo começa a ficar ainda mais bizarro. E o cara amarelo, após acordar do desmaio, ele acorda como se fosse a mãe da família deles. E de repente uma cena muito inesperada acontece. O pai do cara amarelo, o Roy, aparece na porta e mata todos os bonecos e o cara amarelo volta para casa. E juntos eles conseguem finalmente abrir o salgadinho, que vem apenas 2, ou seja, não vai dar para todo mundo. É engraçado saber que toda essa história aconteceu só por causa de um salgadinho. Temos a entender então que o que o episódio quer nos passar é que família não é apenas pessoas de sangue. Podemos ser pessoas que se importam muito com a gente, que convivem com muita frequência. E também não confiem em bonecos que parecem o Chuck e a Annabelle. O quarto episódio tem como tema a amizade e começa com um trio que estava tentando mexer no computador e o cara amarelo que fez a senha não consegue lembrar. That's your only thing. You came up with it, you're supposed to remember it. Oh, yeah. E eles acabam bloqueando o computador. E o cara vermelho fica com pistola e xinga um cara amarelo, o que o deixa muito triste. Por isso surge uma minhoca que se diz especialista em amizades, quer dizer, a águia. I'm Warren the Eagle, fully qualified friendship expert. E ela convence que o cara amarelo é excluído e detestado como ela. Só que eles não ouvem e começam a falar mal da aparência dele, dizendo que ele teria o olho de rato. Que coincidência seria a senha do computador que o cara amarelo lembra. Eles conseguem entrar na internet e o cara amarelo fica muito triste por perceber que não recebeu nenhum e-mail e fica literalmente murcho. Entrando em transe dentro do seu cérebro, fazendo amizade consigo mesmo. Sim, eu sei, é bem estranho. E tudo não passa apenas de uma alucinação da sua própria cabeça. O cara vermelho e o pato até tentam pedir ajuda para a minhoca, mas ela se recusa e para convencê-la eles tentam chamá-la para um jantar. E a minhoca com isso acaba aceitando e entra dentro da cabeça do cara amarelo. Só que todos os amigos que o cara amarelo fez dentro da cabeça dele acabam não gostando da minhoca por ela querer tudo do seu jeito e não parar de falar sobre esses negócios de amizade, de um jeito bem irritante. It's not very fun to dance to. It's not supposed to make you dance, it's supposed to make you think. E ele começa a derreter cada vez mais, e seus amigos do lado de fora da cabeça começam a procurar como o salvarem e tem a ideia de puxar com uma ferramenta a minhoca de seu cérebro. Por isso ele consegue voltar a seu estado normal e eles começam a cantar uma música muito bonita sobre amizade, até que o cara amarelo derruba alguma coisa sem querer e eles voltam a brigar. As lições desse episódio abordam muitos aspectos da amizade, como a minhoca que acaba se vitimizando por achar que o problema tá nos outros, porque todo mundo odeia ela, sendo que o problema tá nela, por ser muito chata. E tem também a questão do cara amarelo, que acaba achando que seus amigos não gostam dele, mas que na real não é isso que acontece. E ele acaba entrando num estado de tristeza tão profunda que acaba fazendo amizade com ele mesmo. O quinto episódio tem como tema o transporte. O pessoal estava na mesa e o cara vermelho aparece irritado, pois ele queria ir embora por não aguentar mais aquele lugar. Aí aparece um trem que canta uma música sobre os tipos de transporte e para os locais para onde eles podem ir. Wow, how did we get here? Só que esse trem ele acaba virando um carro e ele parece meio esquisito, como se ele estivesse doente. Ele acaba pifando no meio da música. E o cara vermelho consegue ressuscitar, só que ele acaba não voltando a falar. Ele acaba tomando o controle pelo carro e dando a partida para ir para um lugar diferente, assim como queria. No carro ele encontra um GPS, só que ele pede a paciência e o joga fora. Home it is. In Well, no. 3 seconds, So- make a hold on. sharp U-turn. Look, we're not going home, we're going somewhere Hold else. on, you're making a mistake. What about chick, chick, chick? You should just go home. Dead horse. E eles ficam cantando uma música sobre viagem, só que o pato e o cara amarelo ficam muito entediados. Para matarem o Ted, eles resolvem assistir um programa na TVzinha que tinha no carro. Só que apenas o pato consegue assistir, pois não tinha no banco do cara amarelo a TVzinha, e ele fica triste. Só que o cara vermelho fala pra ele não se preocupar, pois para onde eles iriam seria um lugar bem melhor. Com isso o cara amarelo acaba pegando no sono, e pensando nisso que o cara vermelho falou, ele acaba tendo um sonho muito esquisito sobre a nova cidade, onde um cara vermelho seria seu vizinho, e o pato aparece como forma de seu cachorro. Só que ele acaba acordando, pois uma borboleta bate no seu vidro e tudo começa a ficar muito bizarro.
As coisas não parecem ir bem e o carro acorda. E ele parece bem pior do que antes, soltando uma fumaça estranha. E o cenário todo ao redor deles começa a mudar e eles vão parar em uma espécie de lixão, completamente perdidos e sem saber o que fazer. E o episódio acaba com essa cena. But no matter how much the wheels turn, the journey always ends up back at home. E esse é o primeiro episódio que não acaba tudo bem, eles acabam num lugar totalmente aleatório, no meio do nada, e simplesmente continuou como se nada tivesse acontecido depois. Esse episódio fala muito sobre a questão de rotina, sobre você querer viajar para poder esquecer dessa rotina. Você tá tão infeliz que você quer viajar para poder esquecer de tudo, sendo que não vai mudar nada. Isso tá dentro de você, não é uma viagem que vai fazer você ser mais feliz. Chegamos ao último episódio, que tem como tema a eletricidade, e ele se inicia com os 3 personagens na cozinha, e com o Pato jogando um jogo de encaixar palavras, e ele começa a zoar o cara amarelo por não ser tão bom no jogo. Bigger ones that are bigger, and then over the top of it there's a smaller one of all of it at the top of that. What? Huh? That's not going to fit. What's wrong with you? Depois eles acabam recebendo uma conta de eletricidade e aparece uma robô para explicar sobre a eletricidade, transformando os objetos da casa em elétricos. E os personagens perguntam para ela como ela funciona e ela responde que é a base de pilhas. E o cara amarelo revela que também usa pilhas. E o Pato tem a ideia de trocar a pilha deles. Com isso o cara amarelo fica super inteligente, consegue resolver inclusive o jogo todo do Pato do início. Oh, it was up. What? What are you talking about? One across, it was up. See? He finished it. Já o robô fica todo estragado e mole. E o cara amarelo vira tipo de inteligente chato que fica corrigindo todos até irritar os seus amigos. Ele sobe as escadas e entra em uma sala onde tem a versão do cara vermelho e do Pato inteligentes. E ele acaba percebendo umas coisas muito estranhas por agora estar inteligente, tipo como se tivessem pessoas controlando o Pato e o cara vermelho. Ele então sai da sala. Enquanto isso, em outro plano, o Pato e o cara vermelho ficam estressados pela quantidade de coisas elétricas que tem em sua casa agora. Até que o robô desliga e tudo se apaga na casa. Voltando ao cara amarelo, ele fica tão inteligente que vê cada vez mais coisas complexas. Ele também encontra esses seres mais complexos fazendo experimentos em animais, o que o deixa bem revoltado e ele não concorda nem um pouco com aquilo. E ele encontra uma pessoa, na verdade uma pessoa realmente da vida real, que estava tocando piano, e na sala tem uma casa montada com todos os personagens. Isso deixa entender que é ela quem estava controlando tudo que estava acontecendo, mostrando até uma caixinha cheia de personagens, o que dá a entender que ela pode substituir os personagens a qualquer momento. O que me lembrou muito quando o Pato morreu no segundo episódio, meio que evidenciando que ele foi substituído. E após isso ela fala uma frase o tanto quanto peculiar que chamou muito minha atenção. Can't I stay here with you? Oh no. You're not my real son! Only joking. O cara amarelo pergunta o sentido daquilo e ela não explica, mas ela entrega um livro a ele com símbolos estranhos. E ele sai para poder mostrar aos seus amigos. Só que quando ele acaba encontrando seus amigos, o Pato devolve suas pilhas antigas, o fazendo voltar a não ser inteligente. E então ele acaba jogando o seu livro no triturador. Ou seja, nunca vamos ter as respostas para o que estava dentro do livro. Bom, esse foi um vídeo de resumo, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo falando sobre teorias sobre a série, ou até mesmo um resumo sobre a parte 1. Esse foi o vídeo que mais focou de terror no canal e eu quero muito ver como vai reagir. E se der certo, eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um dos vídeos mais trabalhosos que eu tive. Bom, obrigada por assistir até aqui e até a próxima!